Meu nome é Juan Coutinho, estou aqui para te fazer entender melhor o mundo dos investimentos. Vamos para mais um vídeo? O vídeo de hoje será sobre tipos de investidores e seus resultados de 2019 até 2023. Vamos usar 3 perfis diferentes para exemplificar esses investidores. O investidor 1 será um perfil mais arrojado, o investidor 2 moderado, o investidor 3 um perfil mais conservador. O arrojado tem como característica o maior risco do seu capital. Então ele quer uma rentabilidade mais alta e um resultado de tempo menor. Com isso ele corre mais risco do dinheiro que ele aloca ali nos seus ativos. O moderado tem um interesse pela segurança, porém ele abre mão de uma parte dessa segurança em troca de retornos melhores. Então ele tem uma parte dele segura do capital e a outra parte ele corre um risco não tão exagerado, um risco moderado para conseguir um melhor retorno do que o investidor conservador. O investidor conservador, ele tem opções com baixo risco, né? Ele procura ativos com baixo risco. O interesse dele é preservar seu patrimônio, sem contar que ele busca a maioria dos seus ativos com proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Como funciona? Por CPF ou CNPJ, você tem até R$250 mil que você pode alocar, um exemplo, por instituições. Então, os ativos que tem um FGC é o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agrícola, e o CDB, que é um tipo de investimento também de renda fixa. O FGC funciona como um mecanismo de proteção em caso de falência da instituição, seria um exemplo. E tem um teto de até R$1 milhão por CPF, né? no total, vamos colocar como conglomerado. Então você tem R$250 em 4 instituições diferentes que tenha o ativo ali protegido pelo FGC, você tem essa garantia então de R$1 milhão em caso de falência ou qualquer problema que der relacionado a isso. Você tem a garantia do seu valor de volta, né, pago caso algum problema aconteça com o seu dinheiro. Isso acontece também na poupança e em outras coisas. Aqui nós temos o primeiro exemplo do investidor arrojado. Vamos usar agora um mecanismo diferente, que antes eu estava usando a alocação, de você fazer o investimento todo mês. O exemplo que nós vamos dar agora é com um investidor que tem apenas um dinheiro. Vamos usar um exemplo aqui, R$5 mil. Então, em 2019, ele tinha R$5 mil, seja de 13º, alguma ação na justiça que ganhou, algum dinheiro que ele tenha guardado fora a reserva de emergência, e ele decidiu investir esse valor. Então, o investidor arrojado pegou esse valor e alocou em Bitcoin, que é uma criptomoeda. Então, de 2019 até 2023, esse investidor teve um lucro de 744,96%. Lembrando que o investidor arrojado, ele corre um maior risco. Quais riscos são esses? Volatilidade no seu investimento, a oscilação do preço relacionado a esse ativo, risco de ser algo novo, então você está investindo em algo que está ainda em crescimento no mercado, está ainda em expansão, é uma novidade no mercado, então todos esses riscos fazem o investidor ter uma maior rentabilidade. O investidor moderado, eu coloquei aqui como exemplo uma ação do Itaúsa, mas lembrando que em nenhum momento desse vídeo, nenhum dos ativos aqui mostrado é uma indicação de investimento. É apenas um modo educacional, um exemplo que estou usando no decorrer de 2019 até o dia de hoje. Poderia ser qualquer outra ação. Estou usando o Itaú como exemplo por ser uma ação mais sólida e conseguir pegar uma média de mercado relacionado
a investimentos. Então, o investidor moderado pegou esses R$ 5.000 e dividiu por 3, deu em torno de R$ 1.666 aproximadamente, e colocou 1.666 em ação, 1.666 em fundo imobiliário e 1.666 em CDB. Nesse período, a ação do Itaú rendeu 6,44%. Parece pouco para esse tempo, mas, como eu falei, quando você investe, você tem que saber o porquê que você está investindo, quais os motivos, os fundamentos, qual empresa e também relacionado ao mercado, período de mercado. Eu ainda não dei uma aula explicando sobre ciclos de mercado e o comportamento humano dentro desses ciclos. Então é importante você saber ciclo de mercado para você entender e não sair perdendo dinheiro nos seus investimentos. O investidor conservador pegou o seu capital e dividiu em 60% dele em CDB, que deu R$ 3.000, e em fundos imobiliários ele colocou os outros 40%, que são R$ 2.000. Vamos aqui ver um comparativo mais detalhado. O arrojado pegou os R$ 5.000, colocou em Bitcoin e teve um lucro de 744,96%, tendo um resultado final de R$ 42.248 nesses 5 anos. O moderado investiu R$ 1.666,66 numa ação do Itaú, teve como lucro nesses 5 anos 6,44% e tendo um total de R$ 1.773,99 no Itaú. Nos fundos imobiliários, ele investiu R$ 1.666, teve um lucro de 34% no patrimônio. Isso eu usei uma média do IFIX, que é o conglomerado de ações de fundos imobiliários. Então, a média que teve ali de valorização do patrimônio foi de 34%, mais os 10% dos dividendos, considerando que ele pegou os dividendos, que rendia 10% ao ano, e realocou no ativo, fazendo aquela bola de neve que vocês já conhecem relacionada a juros compostos, tendo um total de R$ 3.254,97 em fundos imobiliários. Em CDB, ele pegou os R$ 1.666,66, colocou em um CDI de 104%, teve um total de R$ 2.236,32. No somatório, ele chegou ao total de R$ 7.265,28 nesses 5 anos. Aqui é o investidor conservador, que pegou 60% do seu capital e colocou em CDB e os outros 40% colocou em fundos imobiliários. Então, os R$ 3.000 dele, com os 104% do CDI em 5 anos, rendeu R$ 4.025,40. Já nos fundos imobiliários, os R$ 2.000 que ele colocou, os 34% do valor patrimonial dele, que teve aquele aumento, mais os 10% dos dividendos que ele realocou todo mês no fundo imobiliário. Teve um total de R$ 3.905,98, dando um total de R$ 7.931,38 para o investidor conservador. Eu vou abrir um parênteses agora para vocês entenderem, porque se vocês observaram com atenção, o investidor moderado, em teoria, deveria ter um ganho maior do que o investidor conservador. Porém, isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Em 2008, nós tivemos a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Nessa marcação que eu fiz, teve uma queda de aproximadamente 52% nas ações do Itaú. Não foi só o Itaú que caiu, o mercado todo caiu naquele ano. Então, qualquer tipo de ação que estava em renda variável, seja do Itaú, seja fundo imobiliário, seja qualquer que fosse relacionada à renda variável,
teve uma queda. Como nós já explicamos, o mercado de renda variável é muito sensível a notícias, a acontecimentos, política, falência de grandes empresas, PIBs, moedas. Então, o mercado de renda variável é muito volátil relacionado a notícias. Então, esse ano de 2008, nós tivemos uma queda de 52% relacionado a todas as ações de renda variável. Só que você vai observar, de acordo com o tempo, que no decorrer dos anos, ela sempre vai chegar ao mesmo patamar e vai ultrapassar o patamar. Então, o segredo de investidores que conseguem bastante dinheiro é segurar a ação por longo tempo. Lembrando que nenhuma ação, nenhum investimento de renda variável é garantia de lucro. Você tem que estudar a ação, você tem que estudar o ativo, ver como é que está a dívida da empresa, ver qual o fundamento da empresa, a importância dela de mercado, isso seja para mercado tradicional ou mercado de criptoativos. Criptoativos principalmente porque é um mercado em expansão ainda, é um mercado que está em crescimento. Porém, todo o risco que você pode correr dentro do mercado de expansão e crescimento é uma maior assimetria de ganhos. Tanto é que nós vimos que o Bitcoin, em 5 anos, teve uma valorização aproximada de 744%, chegou a bater há 6 meses antes 1.800%, só que com a correção no dia atual foi para 744%. Então você vê que tem uma alta volatilidade, isso com maior chance de você perder o seu dinheiro, com maior chance de você ganhar o seu dinheiro também. É claro que dentro de um estudo você pode minimizar esses riscos, vendo bons ativos, com bons fundamentos, e ali você alocar o seu dinheiro para ter o maior ganho. Lembrando, mais uma vez, que isso não é uma indicação de investimento. Você deve estudar e saber muito bem onde você está colocando o seu dinheiro. Para você ter uma ideia, o Itaú, nessa bolha imobiliária de 2008, chegou ao preço de R$ 1,86. Foi o menor preço naquele ano. Então, as pessoas que não tinham conhecimento e venderam suas ações naquela época, hoje em dia poderia estar com lucro de 420% caso tivesse comprado ações naquela época. Porque como funciona o mercado de ações? Funciona em ciclos. Notícias acontecem, podem baixar o preço momentaneamente, mas se o seu ativo for bem fundamentado, tem uma maior probabilidade dele não só chegar ao preço que estava antes, como superar, que foi o que aconteceu com o caso de Itaú. E ele nunca mais, desde que chegou ao preço de R$ 1,86, voltou para esse preço. Atualmente o valor do Itaú está em R$ 9,80 por ação. Então vamos ao comparativo final. O investidor arrojado teve um total de R$ 42.248, o moderado R$ 7.265,28 e o conservador R$ 7.931,38. Isso lembrando que tivemos uma pandemia de 2019 até 2023. Então, a questão da pandemia influenciou em muito o investidor moderado e por isso teve um ganho até menor do que o investidor conservador. Em épocas normais, provavelmente o investidor moderado teria passado e muito o ganho do investidor conservador. Mas como estou passando para vocês aqui o que acontece de forma real no mercado financeiro, então, nesta ocasião, por conta da pandemia, tivemos essa queda nas ações, influenciando diretamente o investidor moderado por questão dele estar alocado em ações. E nesse período, as ações tiveram uma queda acentuada. E por isso o investidor moderado, nesta ocasião, teve um ganho menor do que o investidor conservador. Vale ressaltar que os investidores do mercado financeiro, a grande maioria deles que ganham bastante dinheiro, estão ali investindo para longo prazo.
Então, por mais que momentaneamente o investidor moderado esteja perdendo nesses 5 anos em ganho para o investidor conservador, que tem a preocupação de manter o seu patrimônio e não aumentar ele de forma significativa, ao longo do período o investidor moderado provavelmente não vai só alcançar o investidor conservador, como deve ultrapassar e muito a quantia de ganho dele. O investidor arrojado deve multiplicar mais ainda de forma exponencial o seu ganho. Lembrando que, nesse período, o investidor arrojado pode ter uma queda bem maior do que os outros perfis de investidores, sabendo que ele está correndo muito mais risco de falência, risco de inovação do seu ativo, risco de aceitação do mercado, entre outros muitos fatores que podem ocorrer com investimentos de altíssimo risco. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Um abraço e até a próxima.